Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma boa tarde de quinta-feira para todo mundo. Vamos começar aí a nossa 10ª live, Tira Dúvidas, sobre concursos públicos. Essa já é a 10ª semana que a gente está aqui, todas as quintas-feiras, às 13 horas, para bater um papo aí bem informal sobre concursos públicos. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Juliana, eu sou formada em farmácia bioquímica, atuei por 7 anos na iniciativa privada e depois resolvi aí me render ao mundo dos concursos públicos. A princípio, né, a minha intenção era concursos na área mesmo, na minha área de formação. Depois eu acabei enveredando primeiro para um concurso de tribunal, concurso do TRF da primeira região, foi o primeiro concurso fora da minha área que eu fiz. Eu fui aprovada em 19º, eles chamaram até o 18º. E aí eu decidi, então, enveredar para o ramo dos concursos da área fiscal. Tá? Eu cheguei a fazer ISS São Paulo, ISS BH, ISS São José dos Campos e o Agente Fiscal de Rendas de São Paulo. Trabalhei por 2 anos como auditora na Prefeitura de São José dos Campos e agora eu estou há 7 anos aqui no estado de São Paulo. Estou lotada em Araçatuba e trabalho aqui na fiscalização estadual, tá certo? Desde setembro do ano passado, eu comecei esse projeto para ajudar outros concurseiros, né, a alcançarem aí a tão sonhada aprovação em concursos públicos, tá certo? E em janeiro desse ano a gente começou com as lives. Essas lives, elas acontecem sempre às segundas-feiras, tá? Às 9 da noite, aí elas têm um tema específico, inclusive o tema da nossa próxima aula de segunda-feira vai ser sobre como usar a resolução de questões durante a sua preparação para concursos. E essas lives de quinta-feira, elas são um bate-papo mesmo, tá? Para vocês entrarem, tirarem as suas dúvidas sobre concursos públicos, técnica de estudo, memorização, como que faz um cronograma, enfim, né? Essas dúvidas acabam paralisando a gente enquanto a gente está fazendo aí a nossa jornada rumo à aprovação, tá certo? O pessoal que for chegando aí vai me dando um oi. Essa live ela está sendo transmitida simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, tá certo? E aí vocês podem ir mandando as perguntas no chat, eu vou respondendo, e eu aproveito também para responder as perguntas que eu recebo durante a semana por inbox, por Messenger, né? E também pelas caixinhas de perguntas nos stories, tá certo? Vai falando um oi aí para mim, quem já estiver por aí, deixa eu colocar o chat aqui. Vou colocar, boa tarde, Alex, Juan, tudo bem? Vou colocar aqui o tema da live para o pessoal que foi entrando, só um minutinho. Cadê? Deixa eu colocar aqui, gente. Prontinho. Vamos lá, então, vamos começando as dúvidas. Só para aproveitar esses momentos iniciais aqui, eu acabei escolhendo já, tá, o meu material. Para quem não sabe, eu estou retomando os meus estudos, né? Não com o objetivo de trocar de carreira, mas com o objetivo mesmo de atualizar aí as minhas técnicas, né? De conhecer outros aplicativos, de poder testar melhor as coisas que eu indico para vocês, tá certo? E aí, como não tinha o objetivo de trocar de carreira, né? Eu deixei que vocês escolhessem e o pessoal escolheu a área policial, tá? Eu fiz uma enquete no Instagram e no Facebook. E o mais votado foi a área policial. Então, eu já fiz o meu cronograma de estudos, né? Já divulguei para o pessoal lá no meu stories. Quem não viu, ele fica lá nos meus stories destacados, tá certo? É só olhar lá. Já montei também o meu inventário pessoal, o meu inventário circunstancial e vou começar os estudos, tá certo? Semana passada e essa semana eu fiquei dando uma analisada nos materiais, olhei um pouco do material do Focus, tá? Não consegui testar muito, porque eles não disponibilizam muitos materiais, assim, para teste, então eu acabei vendo mais as aulas mesmo no YouTube dos professores que tinham, tá? Dei uma olhada no AlphaCom também, olhei o Estratégia, o Direção e o GRAM, tá? E eu optei, nesse primeiro momento, pelo GRAM, tá certo? Na verdade, não teve nenhuma coisa muito específica, eu achei o quê? Que o PDF do Direção, pelo menos os demonstrativos, eu achei bastante resumido, por isso que eu não optei pelo Direção, tá? Eu não sei se depois os outros PDFs, né,
seriam mais completos. Os de demonstrativo eu achei um pouco resumido, tá? Não escolhi o estratégia porque eu usei muito estratégia durante a minha preparação. Estratégia já existe desde a minha época, né? Ele foi criado mais ou menos ali durante o meu período, que eu estudava para concurso público. Então, eu usei já muito estratégia. Eu queria testar uma coisa diferente para poder falar para vocês, né? A experiência que eu tinha era muito do estratégia e do ponto, que é um que ainda existe, mas está meio caidinho. E aí, então, eu vou estudar pelo GRAM, tá? Eu até perguntei para o pessoal o que eles estavam usando aí para direito penal na época. O pouquinho que eu estudei de direito penal foi bem pouco, tá? E foi com o Emerson Castelo Branco. Mas eu não consegui achar o Emerson de novo. As últimas aulas que eu vi do Emerson eram de 2017. Então, eu não sei se ele ainda está aí dando aula de direito penal para concurso público. Também não encontrei em que cursinho que ele estava. E aí eu decidi, então, pegar o material do GRAM para testar, tá? Depois vocês me falam aí quem que está usando também o material do GRAM, se vocês gostam, o que vocês acham, qual que é o melhor na opinião de vocês e por quê, tá? E a gente vai trocando aí figurinhas. E eu vou começar, então, os meus estudos propriamente ditos, né? Na segunda-feira, tá? Ó, a pergunta do Juan aqui, ó, vou responder para vocês. Vamos começar, então, que já são 1h06. Vou começar respondendo as perguntas, tá? Vamos lá, Juan, ó. Juliana, eu vou fazer PRF, que envolve questões de certo e errado. Mas eu pretendo fazer para outros da área que são múltipla escolha. Devo fazer questões dos dois tipos? Deve, tá, Juan? Só que o que eu te aconselho? Como a gente está agora aí com o edital da PRF na porta, né, publicado já aí, a gente está só esperando para ver quando que vão ser essas provas, né, já que vai ter uma atualização do cronograma. Se eu fosse você, sim, nesse primeiro momento, focava mesmo mais, tá, nas questões do Sebrasp, tá certo? Dá uma deslanchada aí, resolve o máximo de questões que você puder do Sebrasp. Depois que passar esse concurso da PRF, aí você foca nas outras questões também, tá? De outras bancas aí que forem mais possíveis aí do seu concurso, tá? Da sua área e da área policial. Eu também, como eu falei, eu tô focando na área policial agora, né? E eu vou pegar de norte aí o edital da Polícia Legislativa do Senado, tá? Eu dei uma olhada no da PRF, mas como eu acho que eles não vão reabrir as inscrições, né? A PF vai até reabrir, mas aí só para quem é portador de deficiência física, por causa daquele problema que eles tiveram lá, mas eu acho que não reabre para todo mundo, então provavelmente eu não vou conseguir fazer esse concurso. Eu decidi, então, focar no concurso de policial legislativo do Senado, tá? A última banca foi a FGV, mas parece que está muito forte, né? As expectativas de que seja também o Sebrasp, tá? Inclusive, o material que eu comprei, eu vi que tanto do GRAM quanto do Estratégia, eles estavam apostando muito aí no Sebrasp, tá bom? Então, eu vou também estudar, focando aí nas questões de certo e errado do Sebrasp, tá? Inclusive, vou me preparar para a redação também contando como se fosse Sebrasp, e vou fazer aí uma outra questão da FGV, mas por desencargo de consciência mesmo, até eles baterem o martelo com relação à banca do concurso, tá bom? Mas aí, então, eu acho que você tem que fazer as duas, mas nesse primeiro momento, como a gente está aí numa expectativa muito grande de quando vai ser retomado o concurso, foca mais nas questões do Sebrasp mesmo, tá bom? Você acha que a Polícia Civil de São Paulo sai antes? Pode ser. Pode ser. Essa Polícia Civil de São Paulo seria bom para mim fazer, né? Tipo, seria mais fácil aqui para mim. Vou dar uma olhada no último edital também e como que tá isso, né? Como eu tô bem no começo, assim, né? Como eu tô bem no comecinho dos meus estudos, na minha retomada, eu peguei, na verdade, assim, mais específico foi penal e processo penal, tá? Depois foi, eu acho que constitucional, administrativo, português e raciocínio lógico. Essas foram as matérias que eu peguei, tá? Então, assim, eu acho que vai dar para abranger aí a maioria dos concursos, é claro que não com todas as matérias, né? Mas com penal e processo penal que cai em tudo, né? Mas eu vou dar uma olhada assim, tá? Vou dar uma olhada nesse do PC São Paulo também. Vamos lá, pessoal, ó, vou responder uma pergunta que eu tenho aqui, ó. Eu preciso pausar o cronômetro enquanto eu faço as minhas anotações para fins de contagem das horas líquidas? Então, assim, vamos aproveitar essa pergunta para falar sobre horas líquidas de estudo, tá? As horas, quando a gente fala, por exemplo, eu estou estudando
de 8 ao meio-dia, né? Ninguém está estudando de 8 ao meio-dia, né? Porque você não fica 4 horas estudando. Se você fica, tá errado, tá? Não pode ficar tanto tempo assim estudando sem fazer um intervalo, tá certo? É muito importante que vocês façam intervalos periódicos. A gente já falou na aula passada, na aula de segunda-feira, que a gente falou sobre concentração, que essas pausas, elas são muito importantes, né? O nosso cérebro, ele não consegue se manter focado por tanto tempo, tá certo? Eu expliquei, inclusive, a técnica Pomodoro, que é uma técnica que eu gosto muito, que eu usei durante a minha preparação e que vou continuar usando agora, durante a minha retomada dos meus estudos, tá bom? E é muito importante, então, que você faça o quê? Um controle das horas líquidas de estudo, tá? Porque às vezes a gente se engana. A gente acha, eu fiquei o dia inteiro estudando. Só que aí, durante o dia inteiro, você parou várias vezes para olhar o celular, você foi no banheiro, você fez refeições, você conversou com alguém, você navegou na internet. E aí, às vezes, do dia inteiro, deu para salvar ali umas 4 horas líquidas de estudo, tá? Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, tá? Que a gente faça esse registro, até para não se enganar. E aí existem algumas coisas aí que as pessoas falam, né? Isso conta como hora líquida, isso não conta como hora líquida. E aí, videoaula conta, videoaula não conta. Durante a minha preparação para concurso, tá? Enquanto eu estava estudando, eu contava tudo como hora líquida, tá? Desde que eu estivesse estudando, eu estava contando como hora líquida de estudo, certo? Inclusive o tempo que eu estava assistindo videoaula, porque eu estava estudando para concurso, né? Até porque eu sempre tive uma preocupação muito grande de aproveitar aquela videoaula. Eu não gosto muito de aulas, tá? Eu tenho uma dificuldade para me concentrar, para ficar focada ali escutando um professor falar. Então, eu aumentava a velocidade, tá? Para assistir as videoaulas, pelo menos ali 1,5. E eu gostava de ir fazendo anotações. Então, se fosse necessário, eu parava o vídeo, fazia as anotações, continuava. Então, não era simplesmente maratonar videoaulas, tá? Para mim, nunca foi igual a gente fica lá assistindo Netflix passivamente. Todas as vezes que eu usei videoaulas, sempre foi eu tentei aproveitar ao máximo possível isso. Então, se você também faz... não tem problema nenhum você contabilizar isso como horas de estudo, porque são horas de estudo, tá certo? Não é um estudo totalmente ativo, mas são horas de estudo, da mesma forma quando você está lendo o seu PDF. Então, para mim, conta sim, tá? Não precisa pausar na hora de fazer as suas anotações. Enquanto você está fazendo anotações, você está também estudando, né? Para mim, a gente pausa o cronômetro quando? Eu vou ao banheiro, eu vou atender um telefone, vou checar uma mensagem no meu celular. Aí sim você vai pausar, né, aquele tempo ali para poder não contar como hora de estudo, tá certo? Mas a partir do momento que você sentou, que você está estudando, seja lendo PDF, seja resolvendo questões, seja assistindo videoaula, seja fazendo suas anotações, dando uma aula para você, você está estudando para concurso. Agora, eu tô lá conversando no chat, num grupo do Facebook, tô assistindo aqui a live da Juliana, tô acompanhando um outro professor falando... Não, isso daí não, tá, gente? Isso daqui não conta como horas de estudo, horas líquidas de estudo, não, tá bom? Mas as videoaulas mesmo do seu conteúdo, da sua matéria, desde que você não fique lá deitado na sua cama, né? Olhando pro professor, dando uma mexida no celular, fazendo outras coisas, conta sim como hora de estudo, tá? Aproveitem bastante esse tempo. O que manda aqui, na verdade, não é quantas horas você estudou, né? A qualidade desse seu estudo é que vai fazer diferença no final, tá certo? O Juan colocou aqui, que usou Pomodoro hoje. Vamos ver durante um tempo. Isso aí, Juan, tá? Testa pelo menos, gente, 15 dias. O que acontece? A gente é muito resistente a mudanças, né? Todo mundo, eu também sou, tá? E aí, por exemplo, às vezes a pessoa tá acostumada a estudar 1, 2 horas sem intervalo. E aí ela vai e conhece a técnica Pomodoro e quer começar a aplicar. É claro que nos primeiros dias você vai sentir um certo desconforto, né? Você vai sentir um certo incômodo, porque afinal de contas você não está habituado a estudar 25 minutos, parar, fazer 5 minutos de intervalo, ter que retomar os seus estudos, né? Só que à medida que você vai acostumando com isso, você vai se habituando a essa nova estratégia, você vai ver que os ganhos são muito, muito importantes
importantes, tá? Ganho de concentração, de produtividade, você fica menos cansado ao final do dia, porque você deu um tempo ali para relaxar, né? Você vai ver que, sim, você estudou 25 minutos, mas com uma concentração alta, né? Às vezes a gente fica 1, 2 horas estudando, mas a concentração já não tá mais a mesma, né? Você já começa a ter que ler várias vezes o mesmo parágrafo, né? Você começa a perceber que não tá absorvendo na mesma velocidade, tá certo? Então é importante, tenta sim, tá? Pelo menos 15 dias para você ver se gosta ou não dessa técnica aí, tá? Mas eu gosto bastante, tenho certeza que você vai gostar também. Tá? Vamos continuar então. Como que é o trabalho na área fiscal, né? Recebo muitas perguntas, tá? De muitas pessoas curiosas aí para saber como que é o dia a dia do trabalho na área fiscal, né? Claro que isso depende muito, né? Varia muito de órgão para órgão, varia muito de em que departamento que você vai ser alocado, tá certo? Mas aí o que acontece? Eu já trabalhei na fiscalização municipal, né? Eu fui por quase 2 anos auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos, e há 7 anos eu trabalho na fiscalização estadual, tá certo? Dentro da prefeitura, lá em São José, eu trabalhava direto com fiscalização de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? É a principal aí, fonte de renda tributária das prefeituras, né? E aí o que acontece? A gente recebia as ordens de fiscalização e auditava a empresa, né? E aí tem uma série de procedimentos que você faz, tem os sistemas que aí cada órgão tem os seus sistemas também, né? Que você, cada um, por exemplo, na prefeitura a gente ainda fazia muito uma fiscalização mesmo manual, de olhar as notas e tal. No estado já é uma coisa um pouco mais informatizada. Isso varia muito, tá? De órgão para órgão. Na prefeitura, a gente fazia muitas visitas, tá? Às empresas que a gente estava auditando. No estado, isso já é menos frequente, né? A gente não vai em todas as fiscalizações. Eu trabalhei no estado também, quando eu vim para cá, eu trabalhei 1 ano com a fiscalização direta, tá certo? Às vezes, em algumas operações, você vai acompanhado, então vai você, mais algum colega, né? Às vezes vai o coordenador e tal, e em algumas você faz sozinha, tá certo? No estado, a gente fazia muitas operações também, por exemplo, fiscalização de postos de combustível, fiscalização nas estradas, junto com a Polícia Rodoviária Federal. A gente tinha algumas operações, no município era menos, tá? Isso era menos frequente. Na verdade, eu me lembro do município a gente fazer só em estacionamento. Foi uma coisa que a gente fez durante os 2 anos que eu estava lá. E o pessoal que trabalhava com shows também fazia esse trabalho quando tinha algum evento, tá? Não era o meu caso. E depois eu fui para o posto fiscal, trabalhei um tempo no posto fiscal, e aí você tem um atendimento mais direto ali ao contribuinte, né? Para tirar dúvidas, para resolver algum problema que apareça. E hoje eu trabalho só com isenção de ICMS, tá? Analisando processos mesmo, pedidos de isenção do imposto, para aquisição de veículos por deficientes físicos e taxistas. Então, hoje eu só faço esse tipo de trabalho, tá? Mas aí existem várias áreas, tá? Tem pessoas que vão trabalhar mais nos bastidores, tem pessoas que vão trabalhar mais na fiscalização, tem uma parte de inteligência fiscal, que é da onde vêm essas operações, né? Eles cruzam lá os sistemas, descobrem aí alguma fraude que está tendo, e aí vem as ordens de fiscalização para você, né? Para os fiscais, para poder fazer as auditorias. Tem um pessoal que vai fazer mais a parte de cobrança mesmo do imposto, né? A pessoa fez a declaração, mas acabou não pagando o imposto, aí eles vão trabalhar com isso. Tem o pessoal do contencioso, então, assim, eu vou lá e faço uma fiscalização, abro o auto de infração, o contribuinte, ele pode ou pagar esse auto ou questionar a validade desse auto, né? E aí, primeiro, ele vai questionar isso administrativamente, tá certo? E depois, se ele quiser, né, vai para a via judicial. Então, assim, tem várias formas de se trabalhar, tem vários pontos de trabalho, tá? Dentro da área fiscal. Quando eu entrei, por exemplo, a gente entrou, nós fomos mais de 800 fiscais, tá? Então, teve vaga para praticamente todos os setores dentro da fiscalização estadual. Eu tive uma amiga que foi trabalhar, por exemplo, no RH, tá? Ela é fiscal, mas foi trabalhar no RH, montando lá a questão da planilha de teletrabalho, né? Fazendo lá a parte de regulamentação, porque eles estavam implantando o teletrabalho nessa época. Tá? Então, assim, ela não ficou na parte de fiscalização direta, ela foi para uma parte mais burocrática, tá certo? Então, assim, tem uma série de entrevistas que eles fazem, e na medida do possível, né,
tenta-se alocar a pessoa naquela área que ela tem mais afinidade, tá? Por exemplo, quando eu fui para a prefeitura, a gente fez, durante uma semana, a gente foi passando pelas diferentes áreas, né, conhecendo, vendo como que era o trabalho, e aí depois eles perguntaram para a gente que área cada um queria. É lógico que não deu para alocar todo mundo na área que queria, porque tinha uma quantidade limitada de vagas, né? E às vezes acontecia de ter mais pessoas querendo aquelas vagas, tá certo? Mas na medida do possível, todo mundo foi alocado na área que tinha mais afinidade, tá certo? Quando eu fui para o estado, foi a mesma coisa, tá? A gente também fez essa passagem e tudo, fez as entrevistas, né? E aí cada um foi sendo alocado na área que tinha maior afinidade, tá bom? Eles sempre tentam fazer isso, nem sempre dá para agradar todo mundo. E é claro que depois isso vai mudando, tá? Depois você vai tendo a oportunidade de fazer permutas ali, tá certo? Mas o trabalho é bem tranquilo, é bem gostoso, né? O começo, é claro que é bastante complicado, né? Para mim, então, foi muito complicado. Como eu falei para vocês, eu não sou da área, né? Eu sou farmacêutica e bioquímica. Então, assim, por mais que você estude auditoria, estude contabilidade, estude direito tributário para se preparar para o concurso público, a realidade lá, o dia a dia é um pouco diferente, né? Porque cada órgão tem a sua legislação própria, cada órgão tem os seus sistemas que você vai precisar mexer, né? Tem o seu fluxo de trabalho que você vai precisar aprender. Então, no começo é mais desafiador, né? É mais complicado. Mas depois a gente vai pegando o jeito, tem sempre os colegas lá que já estão há mais tempo, que vão passando isso pra gente, e é bem tranquilo, tá? Eu estou numa delegacia bem pequena, né? A Araçatuba tem 180 mil habitantes. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema de ser ameaçada ou de tentarem me subornar, nunca tive, tá? Eu sei que isso acontece em grandes centros, né? Eu sei que é uma coisa que você fique mais exposto, mas quando essas operações são operações mais visadas, aí, mais perigosas, normalmente você tem um apoio policial, né? Vai uma equipe maior de fiscais, então é bem tranquilo, tá? Nunca fiquei sabendo de nada muito sério aí, não, tá bom? Vamos continuar então, ó. O Alex. Para tributário e contabilidade, qual professor você gostava? Alex, tributário, eu comecei estudando pelo Cláudio Borba, tá? O Cláudio, ele tem uma didática incrível, assim, o material dele é muito bom, é muito gostoso assistir as aulas do Borba, tá? Muito gostoso. Na época, eu estudava por ele pelo Eu Vou Passar, só que uma coisa ruim que eu achava é porque eram só videoaulas mesmo, tá? Ele tinha os PDFs dele, mas assim, PDF dele, na verdade, é um resumo, né, uma anotação para você acompanhar a aula, mas você precisa assistir as videoaulas. E eu acho que videoaulas você acaba perdendo muito tempo, né? Você demora muito tempo para assistir, porque você precisa assistir aquela videoaula uma vez, né? Pegar as informações do professor, fazer essas anotações e depois você precisa ver aquilo ali de novo, né? Quando você estuda pelo PDF, já foi uma estudada só e depois você vai ficar só revisando aquele conteúdo. Então, assim, sempre que possível, eu gosto de optar pelos PDFs, tá? Eu reservo as videoaulas para aqueles pontos que eu acho mais complicados da matéria, para quebrar o gelo, igual eu fiz com direito tributário, como eu nunca tinha estudado. Eu comecei a estudar pelas videoaulas do Borba, tá bom? Mas depois eu gosto de seguir com o PDF. Tirando o raciocínio lógico, assim, que eu acho meio chato estudar por PDF, aí eu prefiro as videoaulas mesmo, tá? Então eu comecei com o Cláudio Borba, tá? Com as videoaulas, e depois eu passei para o Ricardo Alexandre, que é um professor fantástico de Direito Tributário. Eu acho que ele também não tem curso em PDF, pelo menos na minha época ele não tinha, mas ele tem um livro que chama Direito Tributário Esquematizado, e é um livro muito, muito bom, tá? Muito bom. Então, assim, todo mundo que estuda para a área tributária gosta muito do Ricardo, ele tem uma didática muito boa e um material muito completo. Tem o inconveniente de que não é específico para um concurso, né? Na verdade, é direito tributário para concursos, mas aí bem abrangente, ali você vai precisar ficar pensando o que cai no seu edital e o que não cai, e a parte de legislação específica, aí você vai precisar procurar um outro professor, tá bom? Na época, eu estudei legislação específica com Wilson Cortes, tá? O Tudão, para o ISS BH, e estudei com o José Rosa, né, que é um fiscal aqui de São Paulo, que todo mundo adora ele, é uma gracinha, ele se aposentou, e ele dava aula de legislação tributária específica aqui para São Paulo, tá certo? Então eu fiz o curso com ele.
Para a contabilidade, eu passei por muitos professores, tá? Acho que por uns 3 ou 4, até conseguir me adaptar. Eu tive muita dificuldade com contabilidade. Eu só não desisti, porque se eu desistisse de contabilidade, eu teria que desistir do concurso da área fiscal, né? Porque não tem como ser aprovado em concurso da área fiscal sem saber contabilidade. Tem um peso muito grande nas provas. Então, eu fui passando por vários professores. Eu não conseguia entender os conceitos básicos, eu tive muita dificuldade para formar a minha base de contabilidade, tá certo? Tinha excelentes professores, eu comprei livros, enfim, passei muito aperto mesmo, tá? E aí, aonde eu consegui deslanchar mesmo foi com o Silvio Sandi, tá? Na época eu também não tinha curso em PDF, ele tinha também um curso de videoaulas, mas aí nesse caso eu banquei assistir as videoaulas porque foi o que resolveu a minha vida, tá certo? Foi quem conseguiu me ensinar a contabilidade. Essa semana eu recebi uma pergunta lá num dos meus vídeos, tá? No YouTube, da Dani, se eu não me engano, falando que também tá sofrendo muito com contabilidade. Ela falou que nem o Silvio Sandi resolveu para ela, tá? E aí eu indiquei que ela testasse o Igor Sintra, né? Que, se eu não me engano, é do GRAM ou do Direção? Me perdi. Mas que também o pessoal fala muito bem dele. E o Marcondes Fortaleza, que eu também estudei, tá? Gosto do Marcondes também, estudei pelo Marcondes. Mas depois eu acabei optando pelo Sandi, tá certo? Mas aí, assim, é tentativa e erro mesmo. É ver o que funciona para você, tá? Para mim foram esses. Informática você não consegue por PDF. Informática eu consigo, Juan. Informática eu prefiro por PDF. Eu comecei a estudar informática, as primeiras vezes que eu estudei, que foi lá para o concurso do TRF da primeira região, eu estudei com o João Antônio, não sei se vocês conhecem, ele é um dos donos do Eu Vou Passar, tá? E também eram por videoaulas, e eu adorava as aulas do João. Mas eu achava que demorava muito por videoaulas, tá? Felipe Araújo é o quê? Contabilidade no GRAM. Então, o Sintra, o Igor Sintra, então, deve ser do Direção. Tá? Ele é de um dos dois. Eu sei que ele não é de estratégia, porque na estratégia a gente tem o Marcondes e tem o Silvio Sandi. E acho que o Luciano também é do estratégia. Então, provavelmente o Igor é do Direção. E aí, eu gostava das aulas, das videoaulas do João Antônio, tá? Só que eu acho que perde muito tempo. E informática é uma coisa que, tirando da PF, que tem um peso muito grande, né? Nos outros concursos, ela não costuma ter um peso muito grande assim. Normalmente são ali 5, 10 questõezinhas. E aí eu acho que vale a pena fazer um estudo mais direcionado em informática, tá? Pegar aqueles pontos ali que caem mais, que são mais explorados, e fixar neles, tá? E estudar só eles mesmo e passar batido, porque a informática tem como é que fala? Tem um programa muito extenso, né? Muito extenso, é difícil de memorizar todos aqueles comandos, todas aquelas coisas que eles costumam cobrar, e às vezes o custo-benefício é muito baixo, porque são poucas questões, tá? Então, por exemplo, para a área fiscal, quando eu fui fazer o concurso aqui do Fisco de São Paulo, eu abandonei informática, tá? Eu nem peguei, na verdade, não caí em informática, caí a tecnologia da informação, porque eles gostam de fazer essas mudancinhas, né? Caí a tecnologia da informação, e o que eu fiz? Eu estudava na minha hora do almoço, só por questões, tá? Eu dava uma olhada ali nas questões, e aí eu acho até que eu consegui ir bem na prova, tá? Mas eu não, foi por aquela Patrícia Quintão que eu estudei. Ela é muito boa, mas eu fiz só questões, eu não peguei a teoria, tá certo? Então, informática, eu acho que normalmente eles vêm com um peso muito, muito pequeno e é um programa muito extenso, fica difícil de conseguir conciliar, né? Para a PF, não, porque para a PF ela tem um peso muito grande, aí você precisa mesmo fazer um estudo bem direcionado, bem feito, para poder conseguir garantir aí os pontos, tá bom? Vamos lá, continuando, pessoal. Vai mandando perguntas aí, viu? Eu tô de olho aqui no chat. Vamos continuar, então. De quanto em quanto tempo eu devo alterar o meu cronograma, né? De quanto em quanto tempo, então, a gente mexe no cronograma. Eu já falei para vocês que a gente precisa, claro, né, ficar atualizando o cronograma de tempos em tempos, né? Você vai aumentar a carga horária daquelas matérias que você está tendo maior dificuldade, vai diminuir a carga horária daquelas matérias que o seu estudo está fluindo melhor, né? À medida que você for avançando nessas, você vai acrescentando novas disciplinas. Então, é claro que você precisa ir fazendo ajustes
nesse cronograma ao longo da sua preparação. O que não pode, que eu vejo muito, é as pessoas assim, toda semana mexe no cronograma, tá? Toda semana mexe no cronograma. Cria um cronograma, aí não consegue cumprir, aí vai lá, mexe no cronograma. Aí cria um cronograma, não consegue cumprir, vai lá, mexe no cronograma de novo. Então, não façam isso, tá? Criem um cronograma que seja possível para vocês. Eu sempre bato muito nessa tecla. Tenham uma expectativa realista do quanto vocês vão estudar, gente. Isso é muito importante, tá? Não adianta achar que vai conseguir estudar 40 horas por semana se você não está acostumado a fazer isso, se você precisa trabalhar, se você tem filho pequeno, se você é casado, se você precisa ajudar em casa, ajudar seus pais, enfim. Se você tem uma vida, né, mais complicadinha ali, uma rotina mais puxada, leva isso em consideração, tá certo? Quando você for montar o seu cronograma, né, quando você for definir quantas horas você vai estudar por semana, pensa assim, eu consigo me manter estudando esse tanto de horas por 2, 3, 5 anos, se eu precisar? Se você falar que consegue, beleza, tá? Agora, se você não conseguir imaginar a sua vida dali a um ano estudando esse tanto de horas, é porque aquilo ali não vai dar para você, tá certo? Reduz isso, gente. É muito importante fazer isso, tá? Tenha uma expectativa realista. Eu recebo várias mensagens de pessoas falando: eu trabalho o dia todo, tenho um filho pequeno, sou casada e eu quero estudar 4 horas por dia. Você acha que é suficiente? Minha filha, é suficiente, só que você não vai conseguir, porque ninguém é máquina, gente, tá? E aí, sabe o que acontece? A pessoa cria um cronograma desses e aí não consegue cumprir lá 1, 2, 3 semanas. Depois ela não consegue mais, né? Por quê? Porque a vida de ninguém é um mar de rosas, né? Todo mundo tem problemas. Todo mundo vai enfrentar situações ali que são mais desafiadoras. Seu filho vai ficar doente, seu chefe vai encher um saco querendo que você faça hora extra, né? Enfim, vão tendo ali uma série de situações que vão se sobrepondo, que vão fugindo do seu controle. E aí você não consegue mais manter aquele cronograma que você fez. Aí sabe o que a pessoa faz? Ao invés de ir lá e falar, não, eu dei um passo maior do que a minha perna, agora eu vou reduzir aqui e vou colocar 2 horas por dia. Não, ela desiste. Ela acha que concurso público não é para ela, que não dá. É aquele 8 ou 80, né? Ou eu estudo 40 horas por semana ou eu estudo 0, tá certo? Não pode ser assim, gente. Concurso público é uma preparação de médio, longo prazo, tá? A palavra-chave aqui é equilíbrio. Quem passa não é quem estuda mais horas na primeira semana, tá? É quem consegue manter uma constância ao longo da preparação. Então, antes de montar, antes de definir quantas horas você vai estudar por semana, tenha isso em mente, tá? Quantas horas você consegue ajeitar isso aí na sua rotina? Não dá para abrir mão de trabalho, de família, de casa, enfim, das suas outras obrigações para sempre. Não dá tempo, né? Nem por 1 ano, nem por 2 anos, até você passar em concurso. A vida não vai parar para você estudar para concurso. Isso daí precisa estar muito claro na sua cabeça, tá? A vida não vai parar para você estudar para concurso, tá? Não para. Então você precisa o quê? Você precisa baixar suas expectativas, tá certo? Começa pequeno, dá um passo pequeno, tipo, eu vou estudar 1 hora todos os dias. Esse é meu compromisso. Beleza, tá tranquilo? Tá conseguindo fluir bem essa 1 hora todos os dias? Aumenta mais um pouquinho para 1h30, tá certo? Conseguiu? Aumenta mais um pouquinho, tá bom? E aí, se você deu um passo maior que a perna e colocou lá que vai estudar 6 horas por dia e não tá dando, não desiste, reduz, tá? Reduz. Não tá dando 6, vamos tentar 1, vamos tentar 2 horas por dia, tá bom? É mais importante do que estudar 6 horas por dia durante uma semana, é estudar 1 hora por dia durante meses, tá certo? Isso tem um impacto muito maior na sua aprovação aí, na sua caminhada, na sua jornada até a aprovação, tá bom? Agora uma pergunta do Juan, ó. Aí é um pouquinho diferente. O Juan fala assim, ó, mas como baixar as horas com prova iminente? Não tem jeito. Então, é o que eu falo sempre, tá, Juan? A gente precisa ter 2 estratégias. Uma estratégia para a fase pré-edital, que é essa que eu falo, tá? Que você precisa o quê? Manter um equilíbrio, tá? Você precisa manter uma sanidade alimentar, física, tá certo? E fazer o quê? Um estudo balanceado, tá bom? Agora, na hora que chega o edital, na hora que o seu edital é publicado, que está perto da sua prova, aí é na hora da gente adotar uma postura diferente, tá? Uma postura que a gente chama de hiperfoco, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai tentar tirar férias no seu trabalho, você vai conversar com a sua família e falar, gente, pelo amor de Deus, esses 2 meses, eu preciso que vocês me ajudem,
tá certo? Eu preciso ficar mais tempo disponível para os meus estudos. E aí sim é a hora de dar aquele tiro, tá certo? Mas aí é por um tempo muito limitado, é questão ali de 1, 2, 3 meses no máximo, tá bom? Agora, isso dá para fazer. Eu fiz isso também, tá bom? Eu tirei férias, né? Eu estudava mais horas, eu parei de ir para Juiz de Fora, eu fiquei 3 meses sem ir em casa, tá? Quando chegou na reta final aqui do meu concurso do Estado de São Paulo. Porque eu precisava focar todas as minhas atenções nesse concurso. Então, todo o tempo que eu tinha, eu estava estudando. Eu reduzi hora de sono, tá bom? Eu, tipo assim, praticamente eliminei as minhas formas de lazer, eu não saía, né? O máximo de lazer que eu tinha, assim, eu vou assistir um filme com meu marido em casa, alguma coisa bem tranquila, tá? Porque eu fiquei durante 2, 3 meses mesmo imersa estudando. Mas aí é por um prazo curto, tá certo? Tem hora para acabar. Dali a 2, 3 meses teve a prova, acabou. Você vai o quê? Diminuir de novo o ritmo. O que não pode é você querer dar essa largada, esse tiro, logo no começo. É queimar suas fichas logo aqui no começo. Tá certo? Agora, essa preparação de reta final, aí sim você precisa dar dessa acelerada, tá bom? Aí eu concordo com você. Mas aí você já tem que ter o quê? Mantido um certo equilíbrio para trás, tá bom? Também não adianta achar agora que eu não estudei nada durante o ano inteiro e aí agora o edital foi publicado, faltando 2 meses para a prova, eu quero estudar 10 horas por dia e vai dar certo. Não vai dar bom, tá? Não vai dar. Agora é a hora o quê? De lapidar aquilo que você já estudou, tá bom? É claro que uma outra modificação tá valendo, né, de pegar ali, porque sempre vem alguma coisa nova no edital, e aí você faz ali um estudo, tá? É a hora o quê? De fazer mais questões, de priorizar as revisões, de priorizar aquelas disciplinas que têm um peso maior na sua prova, tá bom? Agora, nessa fase pós-edital, é a hora de ter uma preparação mais focada, mais estratégica. Tá bom? Não é a hora de estudar tudo, tá? De abrir o leque. Juliana, não consegui aprender física. Meu, você tá há 2 anos não aprendeu física, você acha que vai aprender física agora, faltando 2 meses? Larga esse negócio pra lá. Vai focar em legislação de trânsito, que cai muito. Vai focar em português, que cai muito. Esquece esse. Se você não aprendeu até agora, agora não é a hora de focar nessas disciplinas, tá bom? Aprenda a desapegar. Então, estratégia é muito importante. Tá? E aí, até para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter esse hiperfoco durante 60, 90 dias, você tem que ter tido uma preparação mais equilibrada para trás. Se você já vem em hiperfoco há muito tempo, agora você vai chegar saturado. Você não vai aguentar aumentar mais agora. Se você conseguir manter, já está no lucro. Tá? Se você já vem estudando de forma desequilibrada há muito tempo, você já está no seu limite de estresse. Tá? Então, eu concordo sim com você, Juan. Na hora que a gente chega nessa fase de pós-edital, aí sim é a hora de você dar uma acelerada, dar uma guinada, tá bom? Mas aí é por um prazo curto, né? Não adianta achar que vai manter isso aí por 2, 3 anos, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando, ó. Mais uma pergunta. Então respondendo, ó. De quanto em quanto tempo eu devo alterar o meu cronograma, tá? Você vai alterar sempre que houver necessidade, né? Agora, cuidado para que não seja uma necessidade toda semana, tá bom? Eu acho que a cada 1 mês é um tempo bom aí, tá? Tenta rodar pelo menos 1 mês o cronograma, até para você ver se tá adiantando ou não, se precisa mudar ou não. Porque se você muda toda semana, aí é quase que não tem um cronograma, né, gente? Quase que é a mesma coisa que não ter, porque toda semana você muda, não dá nem para estimar quanto tempo você vai levar para finalizar uma matéria, porque tá toda hora mudando, tá bom? Então, eu acho que 1 vez por mês é um prazo legal. É claro que se surgir alguma mudança muito brusca aí na sua rotina, tipo, igual agora, né? A gente tá aí em época de pandemia, quem tem filho pequeno em casa provavelmente está com os filhos em casa, então é claro que vai precisar se adequar aí, vai sobrar menos horas disponíveis para estudar. Voltou a situação normal, as crianças voltaram aí para a escola, claro, senta de novo e readequa esse cronograma, tá? O que não pode é ficar toda semana criando um cronograma. Tem gente que só cria cronograma e nunca estuda. Tá? A pessoa cria 50 cronogramas, mas não estuda nada. Então não adianta, tá bom, gente? Precisa estudar. Então, para ver se o cronograma está funcionando ou não, você precisa colocar ele em prática, tá? E tem uma expectativa, então, realista da quantidade de tempo que vocês podem estudar, tá? E mesmo para aquelas pessoas
que tem o dia todo para estudar, tá? O pessoal que precisa trabalhar e estudar sempre acha que para quem só estuda é muito fácil, né? E nem sempre é assim, tá? Durante o tempo que eu fiquei só estudando, eu fiquei durante 10 meses, tá? Só estudando. E aí eu me propus a estudar 40 horas por semana, era o meu compromisso, já que eu tinha lá deixado de trabalhar para poder estudar, tá? Só que tinha semanas que era fácil de cumprir as 40 horas, tinha semana que era difícil e eu ficava devendo para a semana seguinte, porque tem dias que você realmente não tá afim, tá, gente? Não é só cansaço, não é só falta de tempo, né? Tem outras coisas ali, às vezes você está preocupado, tá sem dinheiro, né? Às vezes alguém da sua família ficou doente, você precisa dar um apoio, né? Normalmente as pessoas que só estudam, elas acabam tendo mais responsabilidade dentro de casa, né? Já que as outras pessoas aqui estão bancando as contas. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Então, pode ser que você tenha o dia todo para estudar e nem por isso consiga estudar 8 horas por dia, e tudo bem. Tá certo? Tudo bem. A gente precisa o quê? Colocar a mão onde a gente consegue alcançar, né? Minha mãe gostava de falar isso. A gente precisa colocar a mão onde a gente consegue alcançar. Então, assim, escolha muito bem as suas batalhas para você não ficar frustrado, né? Gerar uma expectativa muito grande, gerar uma frustração muito grande, você acabar desistindo de estudar para concurso porque não conseguiu estudar 40 horas por semana, tá bom? Vamos lá, então, continuando. Meu concurso tem 14 disciplinas e eu estudo 4 horas por dia. Como montar um cronograma? Gente, olha só, primeiro, mesmo que você estudasse 8 horas por dia, você não começa montando um cronograma com 14 disciplinas, tá? Por favor, senão você vai ficar louco ali, tá certo? Tá começando os estudos agora, você vai começar ali com 5, 6 estourando, tá? Isso se você tiver uma boa carga horária durante a semana. No caso aqui da pessoa, que são 4 horas por dia, dá sim para começar com 5, 6 disciplinas, tá? 14 nunca, tá? Não dá para fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente cria um cronograma ali com 5, 6 disciplinas, que forem as mais comuns da sua área, tá? Então, como que a gente faz? Relembrando, escolher uma área, definir uma área, vou lá, pego uns 5 editais dessa área, tá bom? Então, por exemplo, escolhi a área de tribunais. Eu vou lá e pego 5 editais da área de tribunal, né? 5 concursos que me interessem. E aí eu vou ver quais as disciplinas que foram cobradas nesse concurso. E eu vou começar por qual, meu estudo? Vou começar por aquelas que foram cobradas em todos os editais, né? Porque eu vou ter ali disciplinas muito específicas, por exemplo, regimento interno do TRE São Paulo. Eu vou começar por essa matéria? Não, gente, porque se não for o TRE São Paulo que for publicado primeiro, se for o TJ do Rio, eu perdi tempo estudando uma matéria que eu não vou nem fazer a prova agora. Então, a gente começa por aquelas matérias que foram cobradas em todos os editais da sua área. Mas só 3 matérias foram cobradas em todos os editais da minha área. Tudo bem. Pega, então, aquela que foi cobrada em 4, em 3 editais da sua área, tá? Agora, por outro lado, Juliana, mas tem 10 matérias que foram cobradas em todos os editais da minha área. Como que eu faço para escolher as minhas 5, 6? Você vai escolher aquelas que têm o maior peso para o concurso, desde que elas não tenham um pré-requisito. Por exemplo, contabilidade avançada tem um peso muito alto no concurso da área fiscal. Vou começar por contabilidade avançada? Não. Por quê? Porque eu preciso ter alguma base de contabilidade antes, tá? A auditoria tem um peso muito grande na área fiscal. Vou começar por auditoria? Só se você for começar com contabilidade também, tá? Agora, não vou ver contabilidade, não dá para ver auditoria sem ver contabilidade, tá? São matérias muito relacionadas. Então, a gente precisa ter um pouquinho aí esse jogo de cintura para ver o que cai, o que dá para a gente aproveitar, tá? Eu gosto, por exemplo, muito, mesmo que direito constitucional, às vezes não tem um peso muito grande, igual na área fiscal não tem, tá? Direito constitucional e direito administrativo são cobrados, mas eles não têm um peso muito grande e também costumam não ter na maioria dos concursos, tá? Só que direito constitucional é meio que uma base para você entender os outros ramos do direito. Então, é importante colocar. Às vezes, você nem coloca o administrativo de cara, mas o constitucional é importante colocar porque ele te dá uma boa base para entender as próximas disciplinas do ramo do direito, tá certo? Então, assim, é assim que a gente faz. E aí começou, então, montou esse cronograma com 5, 6 disciplinas, lembrando sempre o quê? Que eu vou dedicar mais tempo para aquelas matérias que têm um peso maior no meu edital. Gente, isso é muito importante. Eu tô sempre falando isso e eu tô sempre vendo as pessoas fazerem errado isso,
tá? Não pode simplesmente pegar lá, eu tenho 20 horas para estudar por semana e vou estudar 5 disciplinas. Então vou jogar aqui 4 horas para cada disciplina. Por favor, não façam isso, tá? Não façam isso. Vocês estão perdendo aí muito tempo estudando disciplinas que têm menor peso no seu concurso, tá? A maioria dos concursos, eles têm um edital desbalanceado, né? Tem poucas disciplinas que têm um peso muito grande e aí mais disciplinas ali que estão só para compor mesmo o edital, mas que tem uma participação pequena na pontuação. Não dá para dedicar o mesmo tempo para esses dois grupos. Por exemplo, na área fiscal a gente tem lá 20 disciplinas diferentes. Só que eu tenho ali pelo menos 70% da pontuação em português, contabilidade, legislação tributária, direito tributário e auditoria. Então eu tenho ali 5 disciplinas que vão pegar ali 60%, 70% da minha pontuação. As outras 15 vão ficar ali com aqueles 30%, 40%. Então, você acha que pode pegar o mesmo tempo que você dedica, por exemplo, para o estudo de contabilidade, que vai vir lá na sua prova, sei lá, com 40 questões, e para informática, que vai vir com 5? Pelo amor de Deus, né, gente? Não pode fazer isso, tá? Então, na hora de montar o cronograma, vocês precisam ter o quê? Um pouco de senso crítico, né? Para fazer uma distribuição que dê um melhor custo-benefício para vocês. Eu vou estudar mais aquelas matérias que têm mais chance de ser cobrada no meu concurso, tá? É claro que a sua afinidade com a matéria vai pesar também aqui, né? Se é uma matéria que eu tenho mais afinidade, eu vou estudar por menos tempo. Se é uma matéria que eu tenho menos afinidade, eu vou estudar por mais tempo. Mas o primeiro critério, mais importante de todos, é o peso dessa disciplina no seu concurso, tá? No seu edital. Então, não percam isso de vista. Vamos continuar, então. Como estudar um PDF? Uma das coisas que eu quero fazer, eu não prometo que eu vou fazer semana que vem, porque semana que vem eu vou estar começando aí os meus estudos, né? Eu vou estar retomando. Mas eu vou pegar um dia, tá? Desse daí, dos meus estudos, para fazer um estudo junto com vocês, tá bom? Para mostrar como que eu faço quando eu vou começar a estudar um assunto novo, quando eu vou começar a estudar um PDF, tá? Mas de forma bem resumida, como que eu gosto de fazer, tá? Vou começar hoje, vamos supor, a estudar lá um PDF de direito administrativo, tá? O que eu faço, então, primeiro? Eu gosto de, a primeira coisa, eu peguei o PDF, eu vou lá nas questões e dou uma olhada nessas questões, tá? Nas questões que estão dentro do meu material. É claro que, assim, se é um PDF que tem, por exemplo, 200 questões, né, os PDFs do Estratégia, eles costumam vir com um volume muito grande de questões. Não dá para pegar todas essas. Aí você pega lá umas 30, 40 questões, tá? Se é uma matéria que você já tem um conhecimento básico, por exemplo, eu já estudei direito administrativo há 8 anos atrás, mas eu já estudei, né? Tem alguma coisa ali que eu ainda me recordo. Aí o que eu faço? Eu resolvo essas questões, tá? Vou lá, leio a pergunta, tento acertar a resposta ali, leio o comentário, vejo o que eu acertei, o que eu errei, aonde eu estou com maior dificuldade. Agora, se é uma matéria que eu nunca vi na vida, por exemplo, processo penal, tá? Eu nunca estudei, acho que eu estudei processo penal até para o concurso TRF, mas enfim, não me lembro nem como é que é, tá? Nunca estudei. Não adianta eu tentar resolver essas questões, né? Se eu acertar alguma coisa ali, vai ser no chute, porque eu não lembro de nada mesmo. Então, o que eu faço? Eu só leio aquelas questões, né? Leio a questão, leio o comentário do professor, para ter uma ideia de como a banca gosta de cobrar aquele tipo de assunto, tá? E aí depois, então, eu começo o estudo mesmo do PDF em si, tá bom? No começo, na primeira passada, eu não gosto de fazer resumos e nem mapas mentais, tá? No máximo, a gente faz os grifos. Se você imprimir um material para estudar com material físico, grifa na primeira vez a lápis, tá? Por quê? Porque você vai ver que na primeira vez a gente tende a grifar muitas informações, tá? Como você ainda não sabe, a Karina colocou aqui, ó, essa live tá mostrando todos os erros que eu tô cometendo, mas é assim mesmo, Karina, tá? É para isso que existe essa live, para você ver o que tá fazendo, o que pode melhorar, tá certo? Não são erros, tá, gente? Na verdade, assim, cada um vai estudar de um jeito, mas existem formas que são mais eficientes do que as outras, né? E é isso que eu trouxe para você, que eu quero trazer para vocês aqui sempre, tá? As formas que são mais eficientes para vocês conseguirem aproveitar melhor o tempo de estudo de vocês. Então, assim, se você imprimir o material, na primeira vez, grifa lápis, tá? Porque você vai ver que à medida que você vai revisando,
você grifou demais. Normalmente você grifa demais, tá? Principalmente se você não fez o estudo reverso e se você está vendo a matéria pela primeira vez. Quando a gente vê uma matéria pela primeira vez, a gente acha que tudo ali é importante, porque a gente não sabe o que dali vai ser cobrado, né? Como que vai ser cobrado, como que vai ser explorado aquele assunto. E aí, de repente, se você grifa mesmo com marca-texto, você vai ver que o seu texto inteiro fica grifado, né? E aí, na hora da revisão, isso demora muito. Então, se você imprimir, grifa lápis da primeira vez. Se você estiver usando o PDF no computador mesmo, aí já grifa normal, porque depois dá para voltar, né? Para grifar de novo, sem precisar imprimir o material para não ficar muito caro, tá? E aí, então, você vai lendo aquele material, sempre assim, não vai grifando cada vez que você lê, não, tá? Lê uma frase, grifa, lê uma frase, grifa. Não, lê um tanto ali de conteúdo, né? Para você saber o que é importante, você precisa comparar com outras coisas. Então, lê um tópico ou um subtópico e depois grifa dali o que for mais importante, tá? O subtópico é muito grande, tem 10 páginas. Lê 1, 2 páginas e depois volta grifando, tá bom? Faz a sua leitura, não faz nenhum mapa mental, nenhum resumo nessa primeira passada, tá? Terminou? Vai fazendo as questões à medida que elas forem aparecendo no seu PDF. Então, não tem isso de, estudo 40 minutos e faço 20 minutos de questão. Não tem isso, tá, gente? Por quê? Porque as questões... imagina só, você está estudando lá um tópico de direitos e garantias individuais e coletivas, tá? Um tópico imenso, que normalmente você vai demorar muitas sessões de estudo para conseguir concluir. Aí, compensa você estudar 40 minutos e fazer questões? Quando você for filtrar as questões, direitos e garantias individuais e coletivas, vai ter muita coisa ali que você nem passou, que você nem estudou. O que adianta fazer uma questão que você nem estudou ainda? Não adianta nada, tá? Então, assim, vá fazendo as questões à medida que elas forem aparecendo no seu PDF e depois que você concluir aquele assunto, aí sim, resolve todas as questões que tiverem no seu PDF. Não pode ter preguiça para resolver questão, tá, gente? Tem 200, Juliana, vai resolver as 200. Demora o tempo que for, demora 5 sessões de estudo, 10 sessões de estudo, mas vai resolver todas as questões que estiverem no seu PDF. Isso é muito importante, tá? Lembrem-se que no concurso público não passa quem sabe mais. Quem passa é o melhor fazedor de questões. É quem sabe colocar o X no lugar certo. Quem sabe falar se está certo ou errado no caso do Sebrasp, tá bom? Então, isso é muito importante. Façam todas as questões. E aí, depois, o que a gente faz? Durante as revisões, tá? À medida que você for voltando ali para rever um assunto, aí sim, o que você faz? Vai começar a grifar o texto propriamente dito, com seu marca-texto, porque aí você já estudou, você já fez questões, você já viu como aquele assunto é cobrado, então você já consegue ter o quê? Um senso crítico melhor para falar o que daquilo ali é importante, o que não é, separar o joio do trigo. E aí, nesse momento, você pode sim fazer um mapa mental, fazer um resumo para aqueles tópicos que você não consegue entender muito bem só com grifo. Tá? Então, na revisão, fiz a primeira revisão, vou ler o texto que eu grifei. Aí eu olho ali, aquela parte, por exemplo, ali de remédios constitucionais, tá? Remédios e garantias constitucionais. E ele fica bem esparso ali. Talvez um mapa mental consiga agrupar aquilo ali e fazer com que eu visualize aquilo de uma forma mais fácil. Ou se não, aquela parte dos princípios fundamentais lá, né? Que eles cobram lá os fundamentos, os objetivos, os princípios nas relações internacionais, né? Aquilo ali costuma confundir um pouco. Talvez se eu fizer um mapa mental daquilo ali, fique mais fácil para eu assimilar. Aqui, então, é a hora de você fazer um mapa mental, de você fazer um resumo, fazer uma tabela, tá certo? Nesse momento em que você já está fazendo a primeira revisão. Lá no começo, não, tá? Não vai fazendo aquele negócio assim, vou ler numa página e vou transcrevendo, vou lendo e vou transcrevendo. Não façam isso, tá? Vocês vão perder muito tempo, vai ganhar lesão por esforço repetitivo, tá? E depois não vai aproveitar em nada. Vocês vão ter tanto resumo, que na hora da revisão vocês nem vão querer ler aquilo tudo, tá bom? Então, a primeira revisão a gente faz com os grifos, e aí, naqueles pontos que você achar que tá difícil compreender, só lendo o que você grifou, aí sim é hora de fazer um mapa mental, de fazer um resumo, de fazer uma tabela, um organograma, tá certo? É assim que a gente estuda o PDF. Eu vou marcar com vocês direitinho um dia para a gente estudar junto, tá? Vou pegar uma matéria, talvez constitucional, administrativo, que é mais... que cai em mais concursos, né? Para a gente estudar junto, para vocês verem como que eu faço essa sessão de estudos, tá bom? Uma pergunta aqui da Karina, ó. Você indica que desde o início
Já adquiriu um app de questões? Não, Karina, não, tá? Ó, se você está estudando por um bom PDF, um PDF que tenha muitas questões, nesse primeiro momento você vai resolver as questões do seu PDF, tá bom? É claro que se você está estudando por um livro, ou se você tem, por exemplo, um curso de Direito Constitucional, vamos supor, sei lá, um curso de Direito Constitucional para algum fisco que seja a banca FCC. Tá? E aí você quer aproveitar esse curso de Direito Constitucional, mas agora a sua banca é a FGV. E dá para aproveitar porque é tudo da área fiscal, tá? A teoria é a mesma, só que mudou a banca. Uma era a FCC e a outra era a FGV. Ao invés de comprar um outro curso de Direito Constitucional, que é caro, né? Esses PDFs são muito caros, o que você faz? Aí sim, você assina uma plataforma de questões e ao invés de resolver as questões do seu PDF, você filtra pelas questões da banca nova agora e resolve no aplicativo, tá? Na plataforma de questões. Se esse não for o caso, se você está estudando por um PDF específico para o seu concurso, ou seja, que tenha muitas questões da sua banca, não precisa, nesse primeiro momento, de uma plataforma de questões. Aí você vai usar a plataforma de questões quando? Quando você já estiver lá naquelas revisões de manutenção, que aí você vai começar a filtrar questões por um nível de dificuldade maior, tá? Vai começar a explorar ali outras questões, na hora também de fugir ali daquele platô que a gente sempre fica, né? Todo mundo chega uma hora que para de aumentar o índice de acertos em uma disciplina. Aí é a hora, sim, de buscar uma plataforma de questões, de filtrar questões mais complexas, questões mais novas, tá certo? Mas nesse primeiro momento, não precisa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos mandando perguntas. Ó, vou responder mais uma aqui. Se vocês tiverem, me mandem, tá? Que eu respondo, para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. Lembrando que na segunda-feira vai ser uma live só sobre resolução de questões. Eu, se fosse vocês, não perdia, tá? Vai ser uma live muito legal. A gente vai falar sobre estudo reverso. A gente vai falar sobre estudo só por questões. A gente vai falar sobre a forma que a gente tem para superar aquele platô, né, que normalmente vem ali na casa dos 70%, 80%, a gente dá uma estagnada e não consegue mais subir o índice de acertos, tá? Nós vamos trabalhar bem essa questão aí da resolução de questões na nossa live de segunda-feira, então não percam, vai ser muito legal, tá bom? Então vou pegar mais uma questão, mais uma pergunta aqui. Ó, vi que você não é formada em Direito, como fez para começar a estudar, né? Eu sempre gosto de falar nos meus vídeos e tal. Gente, eu não sou formada em Direito, né? Eu apanhei muito aí para começar a estudar os direitos. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar, eu não sabia o que era caput, tá? Eu tive que procurar, pesquisar, dar uma bugada para saber o que era caput, porque eu não sabia. Quando as pessoas falavam comigo lei seca, eu imaginava aquela lei que proíbe lá o consumo de bebida alcoólica por quem está dirigindo. Eu era analfabeta mesmo em direito, tá? Não tô brincando com vocês. Completamente analfabeta, tá bom? Como que eu comecei a estudar? Eu comecei a estudar por videoaulas, tá? Na época, eu peguei um curso de Direito Constitucional, que foi dado pelo Fernando Castelo Branco, que é um professor que tem uma didática fantástica. É uma pena, porque eu acho que ele não dá mais aula de Direito Constitucional. Eu acho que ele se fixou em Direito Eleitoral agora. Mas ele dava uma aula muito boa de Direito Constitucional, onde ele mastigava mesmo ali tudo. E aí eu comecei com essas aulas dele, né, para aprender alguns termos ali do juridiquês. E depois que eu me senti um pouco mais, assim, menos analfabeta, né? Depois que eu me senti, assim, um pouco mais autossuficiente, aí sim eu comecei a estudar pelo PDF, tá? E aí eu comecei primeiro pelos PDFs, e só depois é que eu fui estudar lei seca. E aqui eu acho que foi um erro que eu cometi, né? Eu até falei na live que a gente fez sobre como estudar a lei seca. Eu falei que esse foi um erro que eu cometi, que eu recomendo que vocês não façam mesmo, né? Porque quando eu comecei a estudar o PDF, eu achei que eu não precisava estudar a lei seca, né? Eu achei que, como eu tinha comprado um PDF específico para o meu concurso, todos os dispositivos de lei que fossem cobrados estariam lá no meu PDF. Só que não é assim que acontece, né? E nem teria como ser assim, porque imagina só, né? Se você compra lá um curso da Lei 8.112, imagina só, se ele for destrinchar cada um daqueles artigos, vai ficar um PDF enorme, né? Então, normalmente, o professor, ele faz o quê? Ele vai comentando só aqueles artigos mais cobrados, aqueles tópicos mais importantes, e aí depois que você pegou a ideia geral ali com o professor, lendo o PDF, assistindo a videoaula, se for necessário, você parte, então,
para estudar a lei seca, tá? É muito importante, precisa estudar a lei seca, não tem como fugir disso, tá? Mas primeiro, você precisa construir uma base. Não vai pegar agora, nunca vi direito na minha vida, tô igual a Juliana, não sei nem o que é caput. Aí vai tentar lá pegar a Constituição e ler, não vai entender nada, tá? Não vai entender nada, você vai ficar desesperado, querendo procurar todas as palavras ali no dicionário. Então faz um curso primeiro, seja PDF, seja videoaula. À medida que você for engatinhando ali, que o professor for explicando aqueles conceitos para você, você vai, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, estudando também a lei seca, tá bom? Para quem tem dificuldade aí ainda com os direitos, está apanhando também, assiste o vídeo que eu gravei, a live, né, que eu fiz, foi semana passada? Acho que foi semana passada, sobre como estudar a lei... semana retrasada. Essa semana agora foi de concentração, foi da semana retrasada, que foi como estudar a lei seca, tá? Ficou muito legal também, assiste lá. Bom, pessoal, 2 horas, né? Eu acho que é isso que a gente tinha para conversar hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês, eu adorei, como sempre, tá? Qualquer dúvida, vão me mandando, tá? Me manda por Messenger, por inbox, eu vou deixar uma caixinha lá no meu Stories, é que de vez em quando eu esqueço, por isso que eu não deixo, tá? Mas pode me mandando por inbox também quando eu não estiver lá, eu vou respondendo para vocês. E a gente se encontra, então, na próxima segunda-feira, às 9 da noite, para a gente conversar aí sobre a resolução de questões na preparação, tá bom? Obrigada a vocês, um bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau, gente.